Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando este papo de hoje. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é o responsável por todo o conteúdo aqui da Mercopar. Você pode acessar este videocast e outros conteúdos exclusivos para a indústria no nosso Spotify, buscando por Plano de Voo. Nós estamos também no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. Ouvimos muito, todo mundo já está acostumado, né, com alguns termos sobre inovação e transformação digital. Mas de nada adianta termos o máximo de tecnologia se não aplicarmos e fizermos bom uso dessa tecnologia. Não basta termos todos os dados em casa, um volume enorme de dados. Nós precisamos tratar esses dados e aplicar esses dados corretamente dentro das empresas. E a gente já sabe que o presente já é guiado por dados. Falar que o futuro é dos dados não adianta, porque o presente já é dos dados. E para conversar sobre inovação e indústria, eu recebo de novo, porque no ano passado ele já esteve aqui com a gente, o CEO da Cirrus IoT, Diego Schlindwein. E neste ano eu falei o nome do Diego correto. Um ano treinando, Diego. Seja bem-vindo de novo ao Plano de Voo. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Muito bem. E acertei o teu sobrenome, hein? Sim, perfeito. Maravilha. E quem também nos acompanha nesse papo de hoje e ajuda a gente a entender aí o futuro da indústria é o Charles Polla. O Charles é especialista em Indústria 4.0 da Randon Corp. Um prazer te receber pela primeira vez aqui no Plano de Voo. Obrigado pelo convite. É sempre importante falar sobre o tema. Muito bom! Como eu já falei, né, o Diego no ano passado participou de 2 podcasts aqui do Plano de Voo e a gente falou muito sobre dados, né, sobre a internet das coisas e tudo isso. Diego, primeiro eu queria te ouvir, o que você está achando da feira esse ano em comparação com o ano passado? Tem alguma coisa muito diferente? O que evoluiu? Alguma coisa foi abandonada? Acho que o primeiro ponto é o tamanho da feira, né? Acho que esse ano a gente bateu aí o recorde de tamanho, número de expositores e número de visitantes, né? Então é uma feira que a gente vê que está numa crescente. Mudou muito quem está acostumado ao layout, assim, a forma dos stands também da Mercopar lá de 5 anos atrás, assim, vem para a Mercopar de hoje e se assusta bastante, né? Mudou muito. Tá melhor? Muito melhor, né? Muito melhor. Tá muito numa batida mais de inovação, de relacionamento muitas vezes com startups, que era coisa que a gente não via anos atrás. Eu acho que intensificou muito do ano passado para cá isso. A pegada do SG, de sustentabilidade, que é uma coisa que não se via tanto. Esse ano é o tema da feira, né? Exatamente. Né? Então a gente tem visto fornecedores também trazendo essa temática, né? É uma feira completamente diferente do que ela era alguns anos atrás. E a gente vê que ano a ano ela vai melhorando e cada vez ela se torna muito mais uma feira de tecnologia industrial, não simplesmente indústria. Antigamente tu vinha na Mercopar para comprar simplesmente uma máquina às vezes, né? Tu não vinha aqui para falar de dados, de digitalização, de consumo de dados. Adquirir equipamentos. Ia para comprar máquina ou mas ferramenta. Poderia dizer assim, né? Ir numa loja para isso. Exatamente. E hoje já a gente vê que eu posso comprar máquina, eu já vou no outro fornecedor, eu falo de como é que conecto a máquina com a minha estrutura de Big Data, e agora eu vou no outro fornecedor, eu vejo um algoritmo de inteligência artificial para otimizar mais a máquina que eu comprei, então acabou virando, né, um concentrador aí, tanto de tecnologia quanto do maquinário também, né? Isso é positivo para o ecossistema da indústria, né? Demais, muito. Não só para a indústria, mas também olhando pela vertente de startups, que é o nosso caso, né? É super importante ter uma feira onde o nosso cliente está presente, né? E a gente consegue se conectar com ele, já sabendo exatamente o que ele está buscando, né? E tendo esse contato mais direto, digamos assim, né? Com a indústria. Que legal. E tem um lado positivo também. Eu sou de Caxias, nascido Por favor. aqui, já participei de várias Mercopar. Vocês são tão super conhecedores da Mercopar. Tem um ponto que é positivo, é um ganha-ganha para os dois lados, tanto para o cliente, para a indústria que vem adquirir um equipamento, mas também para a empresa
que fornece um equipamento aqui ou oferta um equipamento aqui trazer tecnologia, né? Ela se obriga e vendo ao redor a desenvolver algo para trazer um diferencial, porque a máquina, só pela máquina sendo exposta aqui na feira, já não traz tanta visibilidade. Precisa ter talvez uma visão analítica, trazer algum diferencial em automação, toda essa visão de tecnologia precisa estar junto com a máquina. Então evolui as empresas, traz benefício para a indústria também da região, é uma porta de entrada de muito conceito, de muita tecnologia para as empresas. Com certeza. E já entrando então no nosso tema aí, os dois especialistas aí em dados, né? Charles, dados. Falei lá no início, né? Não tem, é presente, né? Já é quase passado assim, né? Já começou, presente. Trazendo um pouquinho para o recorte do nosso cliente do Sebrae, a pequena empresa, né? A média, o dado também é decisivo para a saúde dessas empresas pequenas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Quando a gente fala dessa quarta evolução industrial, da indústria 4.0, às vezes a gente se perde um pouco no conceito, né? Ou a gente não sabe muito bem o que é isso. E essa visão analítica, essa fundamentação analítica, trazer visibilidade para a fábrica, enxergar os equipamentos e entender por que as coisas acontecem é a essência dessa revolução. Não só para a indústria, usada também em e-commerce, em outras visões, outras áreas, mas é fundamental essa visão analítica, puxar esses dados. Então, quando a gente coloca no Google, talvez eu falo bastante, a indústria 4.0 aparece um monte de mandala, aparece IoT, aparece Big Data, mas o conceito, a essência é conseguir criar maturidade analítica, conseguir utilizar alguns dos dados para trazer benefício para nós. Quando a gente olha a primeira revolução industrial, né? A primeira revolução industrial é a máquina a vapor. A máquina a vapor era um meio para gerar algo positivo, era um meio para trazer mais velocidade para a fabricação, trazer uma competitividade muito maior, trazer um benefício de operação propriamente dito, e a mesma forma a tecnologia agora na quarta, né? Essa visão de dados e essa tecnologia implementada, ela é um meio para adquirir mais competitividade, reduzir custos, aumentar a nossa produção através dos dados, através da maturidade analítica, né? Evoluir lá de um dashboard, uma coleta de dados, depois passar para algum algoritmo, alguma inteligência artificial e trazer todo o benefício que isso vem alcançando ao longo do tempo. Então, dados são fundamentais e a gente precisa, já não é futuro mais, ele é o presente e quem não está utilizando pode ficar aí para trás e a gente precisa tomar cuidado. Diego, que dicas para as empresas menores aí? A Cirrus também começou pequenininha, né? E ganhou aí, está ganhando o mundo. Mas que dicas tu traz para esses empreendedores e empreendedoras que estão precisando tomar decisões mais baseadas em dados para suas empresas seguirem crescendo, até manter as portas abertas, e que não tem um caixa tão grande para fazer altos investimentos, contratar consultorias ou montar times, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender como essas empresas se comportavam um tempo atrás. O problema sempre foi dinheiro, vamos falar assim, né? Para pequena e para média. Né? Ele vai olhar lá, olha, eu vou investir nessa tecnologia que me traz visibilidade ou eu vou comprar uma máquina nova? Eu vou comprar uma máquina nova. Né? Sempre foi a decisão que se tomou. Até porque as tecnologias eram muito caras. Né? É que nem a gente pensar em celular em 1990. Nossa! Né? Pô, o valor que tinha, tudo mais, não era qualquer um que tinha. O pessoal lançava no imposto de renda, a linha de celular, né, e tal. E hoje eu vou em qualquer lugar aqui, eu posso ir no restaurante aqui na frente, eu compro um chip e eu tenho um número. Por R$19,90, por R$15,90. A tecnologia relacionada à indústria 4.0 ou IoT está indo para esse caminho. Então a gente começa a ter sensores, coletores de dados com um custo super acessível. Né? Falamos isso bastante também no ano passado, né? Que dos sensores, tem sensores muito baratos, a partir de R$1. Você encontra coisas hoje com custo extremamente acessível para conectar. E aí nós temos o segundo problema, né? Que é o problema cultural e pessoas. Então não adianta a gente ter ferramentas e as pessoas não saberem o que fazer com isso. Tem uma vantagem que a pequena tem, comparada à grande, a pequena e a média, né? Como ela é pequena, ela é enxuta, ela consegue mudar e pivotar muito rápido também o que ela está fazendo e ela consegue aprender mais rápido do que uma grande corporação. A gente pegar uma grande corporação não é uma pessoa que precisa aprender. Muitas vezes o dono da empresa pequena ou média, se ele aprender e dominar aquele assunto, está resolvido grande parte do problema, digamos assim, porque ele consegue estar presente ali. A gente fala de uma grande corporação, eu preciso ter centenas de pessoas que dominem aquele assunto para que aquilo comece a se movimentar. E aí você tem, por exemplo, o próprio Sebrae, que uma empresa pequena ou média pode se conectar, fazer consultoria,
entender melhor como é que funciona. Pô, me ajuda. Tem agora planos, recentemente, eu acho que era até uma verba do Sebrae, para pilotos, para pequenas e médias empresas, se eu não me engano, era R$20 mil que tu tinha para fazer um projeto onde o governo subsidiava, acho que 90% do valor. Então, assim, R$30 mil e o governo subsidiava 90%. Você pagaria R$3 mil para ter um projeto de smart manufacturing na sua fábrica. O custo é ridículo, beira o ridículo, digamos assim, né? Para ter uma digitalização. E aí, onde está travado hoje? Nas pessoas. É na cultura. Na cultura. É ver como que eu transformo esses dados em retorno financeiro, né, para a empresa. E isso eu acho que é o passo que a gente está entrando agora. Há algum tempo, pelo menos para as pequenas e para as médias. As grandes já estão na bem frente. assessoradas, né? Eu acho que um diferencial, tanto para as pequenas quanto para as grandes, é entender o conceito, né? O Sebrae pode ajudar muito bem muito sobre isso. É entender o que é, né? Não, eu vou colocar um IoT no meu equipamento, eu estou indústria 4.0. Isso é um meio. A tecnologia ela é um meio sempre para um fim. Sempre importante, né? Lembrar ela isso. Não é o fim, né? A gente vai utilizar uma tecnologia buscando um objetivo, um problema. Então, entender o conceito do movimento é um primeiro passo. O segundo, eu já não vejo mais a tecnologia, nem a questão de valor e nem a questão do que tem disponível como um gargalo, um recurso que está escasso. Hoje a grande dificuldade ou a grande oportunidade, né, melhor dizendo, que a gente tem está relacionado à gestão da mudança, à cultura da empresa, essa visão analítica. A gente tem muita coisa ainda do feeling, né? O brasileiro tem isso, né? A gente, tô sentindo que vai dar problema, mas hoje em dia tu não precisa mais sentir, tu pode colocar um monitoramento no equipamento e conseguir identificar com uma probabilidade tal que aquele equipamento vai dar um problema. Então, essa diferença e de entender o conceito e pensar na cultura, pensar na mudança é muito positivo. Então, às vezes, o diferencial de projeto está muito mais relacionado a como o projeto está sendo implementado, né? A questão de prova de conceito, essa estrutura, do que propriamente a tecnologia, né? Se tem um problema real, né? Um problema da indústria real, se tem algo que possa nos apoiar e a gente consegue implementar de uma forma ágil, a gente consegue ter resultados com certeza. Tudo bem. Aproveita aí, Charles, conta um pouquinho sobre quem está nos ouvindo aí, sobre a indústria 4.0 da Randon Corp, né? Como é que funciona, vocês são uma grande, é claro, mas que a gente pode aprender com as grandes, né? Se espelhar, entender, trazer o que eu consigo ver, o que é uma grande, uma gigante como a Randon Corp faz, o que eu consigo trazer? Acho que é importante a gente se espelhar, então conta um pouco para quem está nos acompanhando. Com certeza, eu comecei a participar desse movimento, dessa quarta revolução industrial, vamos chamar assim. A gente tem o costume de chamar de Smart Manufacturing, né? Focado na indústria, porque nem eu comentei antes, indústria 4.0 é um termo muito amplo que várias áreas ou vários negócios utilizam. Então, falando de Smart Manufacturing, a gente começou a tratar isso lá em 2018. Foi algo que a gente sentiu uma obrigação porque vinham muitos fornecedores. A gente vinha uma empresa grande que fornecia um software, vinha uma outra que entregava uma solução, e a gente ficava perdido, né? O que é a indústria 4.0? O que está todo mundo falando e o pessoal está querendo vender, mas isso parece 3.0, parece uma automação maquiada. E a gente... facelift aí na 3.0 e vambora. Exato, daí foi ali que a gente teve que pensar, né? Mas o que é isso? Né? O que faz sentido para a Randon Corp? O que faz sentido a gente implementar? Qual que é a nossa estratégia? Qual que é o nosso desenho? Por isso que eu bati antes na tecla de entender o conceito, porque é fundamental. Se a gente deixa o mercado vai levando, a gente vê uma notícia aqui de uma inteligência artificial, a gente quer implementar uma inteligência artificial, algum processo de machine learning, mas a gente não tem nem o problema, não tem nem a estratégia daquilo. Então foi ali, em 2018, a gente começou o movimento, a gente entendeu e definiu uma estratégia, né? Uma estratégia muito ligada aos dados, como tu comentou. Uma estratégia inicial de visibilidade, que a gente chama de visibilidade, né? Enxergar o que está acontecendo na fábrica. Transformar aquilo que está no papel do operador, aquilo que está, de repente, num quadro escrito lá na fábrica, transformar isso digital, deixar o dado disponível no sistema. Então, a gente vem trabalhando desde 2018 com isso. Hoje, nosso principal desafio como corporação, nessa visão corporativa, ela está no que a gente chama de transparência. E é um segundo nível, né? Sai da visibilidade, onde a gente enxerga, e a gente vai para a transparência, onde a gente começa a entender aquilo que a gente está enxergando. Então, a gente começa a relacionar causa e efeito, o que está acontecendo, justamente para, claro, que a visibilidade por si só, o Diego pode dar vários cases aí, mas já traz benefícios de produtividade, de redução de custo, mas a transparência, a gente conseguir relacionar todos esses dados,
já dá um salto muito maior quando a gente olha a cadeia de valor inteira. Então esse é o nosso grande desafio agora. A gente tem aquela nossa estratégia, a gente revisita todo ano, né, partindo da visibilidade, a gente já está falando aí para os próximos anos de predição e depois até de equipamentos autônomos, né, tomando decisão dentro da fábrica, né, a grande evolução, o grande caminho. Me chama a atenção, né, que o Charles trouxe, digitalizando as anotações que estão num quadro, escritas num quadro lá na fábrica. No imaginário, quando a gente fala de dados, a gente acha que é super complexo, né? Mas que dados? De onde eu vou extrair esse dado? E aqui, né, Diego, o Charles está trazendo de uma grande corporação sobre dados que estão anotados numa planilha, num quadro que está lá. Então, o dado está em todo lugar, né, dentro da empresa. O interessante também, falando do que uma pequena ou média pode seguir, olhando para a grande, e experiências que as grandes passaram, né, é começar do mais simples para o mais complexo, né? O gerenciamento de projeto. Isso, uma evolução da maturidade. Começa bem, eu vou começar simples, depois vou complexando, digamos assim. Por exemplo, a gente estava falando de um ponto que a gente fez um projeto que foi super sucesso na época da Randon, foi relacionado à coleta de dados de disponibilidade de máquina. Quanto tempo a máquina ficava trabalhando? Quanto tempo ela ficava parada? Parece simples, né? Mas quando você olha para 150 máquinas, 200 máquinas, como é que você controla isso? Máquinas que trabalham 24/7. 24/7, né? Então, como que eu controlo todas? Como que eu sei a ocupação, sei lá, das minhas dobradeiras? Ou como eu sei a ocupação dos meus plasmas? É tudo, se você não tem um sensor pegando isso de forma digital, é tudo anotado, é tudo, né? E aí eu consigo confiar nessa informação que está anotada, porque nós, como seres humanos, não tem como dizer que se a máquina parar 3 minutos, a pessoa vai parar e vai anotar 3 minutos. Não tem uma garantia. Trocou o operador, já mudou o dado, digamos assim, né? Então, é super simples e já te traz ganho, que entra na primeira camada, que seria a visibilidade. Então, ou seja, o fato de eu enxergar o que está acontecendo na minha planta em tempo real já me traz ganho operacional. Obviamente, eu vou ter que olhar para aqueles dados. Não adianta eu fazer um dashboard maravilhoso, eu deixar numa TV e eu não olhar aquilo uma vez por semana com a minha equipe e falar, Isso é cultura, né? No caso ali que Isso a gente é cultura. comentou. E aí você esbarra justamente em pessoas. Um ponto que eu acho bem legal sobre a 4.0 é que quando a gente começou a discutir 4.0, lá em 2018, muito antes do que isso, se você olhava lá os documentos da Catec, não falava muito de pessoas no documento, né? Era, 4.0. Se partir do pressuposto que como a máquina vai ser autônoma, eu não preciso resolvido está de pessoas, né? É o primeiro paper de 2017 da Catec, foi lançado, tu vai falar de 2020? Vai, segue. Da revisão quando se coloca uma nova variável, que é pessoas. Ou seja, uma variável bem delicada, né? Quando você coloca o P de pessoas. Exatamente. Até porque, assim, a Revolução 4.0 ela não vai acontecer em um ano, né? Ela, olhando para todas as indústrias, pequenas, médias e tudo mais, você tem um legado dentro de uma fábrica de coisas que talvez não virem 4.0. Porque a máquina vai ter uma limitação física que você não vai conseguir tornar ela uma máquina autônoma, você vai ter que comprar outra máquina. Então talvez demore 20 anos para você mudar. E são pessoas alterando esse processo por 20 anos. E quando a gente terminar de mudar isso aqui por 20 anos e tiver todas as máquinas autônomas, eu ainda vou ter pessoas analisando, por exemplo, a fase de transparência que o Charles estava comentando. Você tem visibilidade, que é enxergar as coisas. Transparência é eu entender. Quem entende? Nós entendemos. Especialista, as pessoas. Porque tem variáveis. A máquina pode te dar um cálculo que é padrão. E as variáveis a gente consegue interpretar. E a tecnologia ela vai te ajudar como? Para você avaliar uma quantidade de dados muito maior. Mas, que o humano não daria conta. Mas uma pessoa precisa estar operando, digamos assim, para saber o que procurar. Para daí depois, como que eu vou fazer um algoritmo de predição de comportamento se eu não sei o que eu quero prever? Né? Então, primeiro tem que entender bem o teu problema, o que eu quero. Isso, exato. É o ponto fundamental. 2 ganchos ali comentando o que o Diego falou. É legal esse exemplo, né, que tu trouxe do acompanhamento lá do quadro, né? O que normalmente a gente via antigamente na fábrica. Aquele quadro era preenchido durante o dia, no outro dia ia alguém lá, coletava esses dados e até digitalizava de alguma forma. A grande diferença do que a gente está falando agora é que o gestor ele teria informação do que aconteceu ontem só no outro dia. Só de manhã, quando alguém preenchesse aqueles dados digitais de todas as máquinas para uma planilha ou para algum recurso, que o gestor, então ontem minha produtividade foi 60%.
minha eficiência foi. Hoje não, hoje a gente tem essa agora, eu sei, olhando agora. Então eu passo daquela visão reativa, onde eu não consigo mais tomar decisão porque já aconteceu. Passado. E agora eu tenho disponível aqui. Não, eu posso ir lá e ver o que está acontecendo, identificar se é um problema de manutenção, se é algum outro problema, e atuar nisso tudo. E referente ali sobre o acréscimo dessa visão humana de pessoas dentro da conceituação da indústria 4.0 é muito chamada de indústria 5.0. Eu não vejo a necessidade de ter uma atualização do nome para 5.0, mas é fundamental. A gente falou que os grandes desafios agora estão relacionados à cultura. Então a pessoa é fundamental, né? Precisa ter essa evolução. Se a gente, como tu comentaste, se a gente não souber fazer a pergunta, não adianta implementar a tecnologia que não vai trazer nenhum benefício, né? Internet das coisas. Tem muitos anos que a gente ouve essa expressão, internet das coisas, né? E eu sempre lembro que em 2010, assim, se falava muito que é uma das principais coisas que ia acontecer para o público final é que a gente ia ter geladeiras que fariam a lista de compras com a internet das coisas, né? A gente ficava falando, nossa, onde estamos? E é claro que isso é uma pontinha, né, Diego? Tu que entende muito sobre isso. Como é que está a internet das coisas aplicado no nosso dia a dia? Evoluímos muito com isso? Ainda temos muito que andar? O legal do IoT, da internet das coisas, é que tem um especialista que eu gosto de utilizar bastante, que é o Gartner. É um instituto que faz uma série de pesquisas e tal. Faz muito... Tudo que é tecnologia, se você for olhar, ele vai ter um paper que eles publicam uma vez por ano lá falando. Olha que dica boa, né, gente? Porque a gente falou sobre isso, sobre formar pessoas. Então, acesso à informação é fundamental, né? Uma parte aqui. A gente já falou, Estudem, leiam. Aqui, ó, dicas de gente que manja muito. E o Gartner, ele tem um negócio que eu acho sensacional, que ele te mostra o que vai ser a tecnologia daqui a 10 anos. Então eles fazem uma mandala onde eles mostram a tecnologia, o que está mais próximo do centro está mais próximo de acontecer, de virar realidade nos próximos 2 anos ou 1 ano, e o que está mais longe é o que pode acontecer daqui a 10, 15 anos. E aí você vê tecnologias totalmente disruptivas, mas o que acontece? Eles fazem tantas pesquisas que eles olham assim, isso aqui vai demorar muito tempo para maturar ainda, vai demorar 15 anos para a gente chegar. E o IoT se tinha uma visão assim, ultra otimista, do tipo, vai acontecer amanhã. Isso em 2015, 2016. E aí ele tem um outro gráfico que você pode olhar por tecnologia, que ele mostra um gráfico que vai subindo assim a trend, digamos, da tecnologia. Ela chega aqui em cima, que é o auge da expectativa que se tem sobre aquela tecnologia, e daqui ela pode pular para virar uma tecnologia produtiva, ou ela pode cair no vale da desilusão. Metaverso. Né? Mas eu ia comentar, metaverso? mas a maioria delas segue pelo vale de desilusão, e tem aquelas pessoas que acreditam que depois elas levam a mercado daí a tecnologia numa evolução, porque sempre a expectativa é muito maior do que a realidade, qualquer, digamos... Dizem que a expectativa é a mãe da decepção, né? Exatamente. Ou crie rugas, mas não expectativa. Unicórnios também. É bom criar unicórnios, né? Claro. E o IoT ele ficou um bom tempo no vale da desilusão, né? Como uma tecnologia que achava que ia acontecer amanhã, e de repente quando foi sair para implementar, foi ver, pô, o negócio é muito mais complexo do que a gente achou que era. Tem um monte de barreira. Na época era o preço dos microcontroladores era muito caro. Miniaturização, eu não tinha componentes tão pequenos para fazer às vezes sensores tão pequenos ou tão eficientes energeticamente. Eu dizia, cidades inteligentes, não, vai ter tudo sensor. Tá, mas aí tem um local lá que eu não tenho energia, como é que eu faço? Não tem conectividade, eu não tenho 2G, eu não tenho 5G, eu não tenho rede para mandar os dados. Aí o Agro 4.0, eu lembro muito bem, não, o Agro 4.0 vai acontecer. Aí tu chegava na fazenda, não tinha nada. Não tinha 2G. Não nem internet, como é que você vai integrar? Não tinha LoRa, não tinha integrar? nada. Hoje, a gente estava falando da SLC, vou citar a marca, depois a gente corta se não dá. Eles têm 4G em todas as fazendas, antenas dedicadas. Então, todas as máquinas deles são conectadas, né? Então, eles criaram uma infraestrutura junto com as companhias. Mas é recente, nós estamos falando de um movimento de 3 anos aí tal, que aconteceu, né? 3 anos para um movimento desse não é nada, né, gente? Exatamente. E aí, então, o IoT ele teve esse período aí de, né, ficou no vale da desilusão. Abandonado. A infraestrutura começou a amadurecer, os chips começaram a amadurecer, começou a baratear as coisas, e agora a gente está entrando no platô de produtividade, que seria realmente os produtos estão indo ao mercado. Então, eu acredito que agora sim a gente pode falar que daqui a 2 anos eu vou ter a geladeira lá que faz os pedidos, né? Eu tô desde 2010 sozinha, esperando a geladeira. Né? Porque o custo também vai ficar atrativo. Se chegar com uma geladeira de 40 mil reais, já deve ter no mercado. 40 mil reais que faz isso, né? Você mas vai olhar, viável? 40 mil, não vou pagar, né? Só para ter isso. Agora, um exemplo disso é a Alexa, por exemplo, né? Pô, custava uma grana um tempo atrás. Eu comprei recentemente uma
pra casa uma pequenininha, uma Echo Dot, eu paguei R$239. E ela comanda a minha vida, né? gente. Então, assim, R$239, você pagou uma inteligência artificial comandada por voz ou por qualquer tipo de dispositivo que interage com a sua casa. Nós temos no estúdio, não está aqui, mas esse estúdio é móvel, mas no estúdio lá na Padrinho, em Porto Alegre, o estúdio todo é comandado por uma Alexa de 200 e pouquinhos reais e é incrível, liga e desliga todas as luzes. Não, coloquei na minha casa, nunca mais precisei voltar na minha casa para desligar, ver se a cafeteira estava ligada ou não. Muito bom. Isso é maravilhoso, gente, é uma tranquilidade. Parece tão pequeno, né, Diego? Mas é uma tranquilidade, porque eu já tive que assim, tá numa reunião, pensar, nossa, a cafeteira ficou ligada. Então eu resolvi de uma maneira muito simples. Com certeza. E isso, há pouco tempo atrás, vê como já entrou na nossa realidade. Smartwatch, Alexa, tudo isso está entrando no nosso dia a dia e a gente não se dá conta. A gente acha que isso é um movimento normal, todo mundo tem e tal. Pensa 5 anos para trás o que era você ter uma central de automação na sua casa. Gente. Quanto custava para colocar, né? Eu lembro um amigo meu que ele quis colocar na casa dele e ele colocou tudo cabeado. Ele gastou uma fortuna para fazer o sistema todo cabeado. E hoje a Alexa, tudo sem fio, conecta as coisas e tal, né? Então é super acessível, qualquer um pode ter em casa, né? A mesma coisa para a indústria. O que antes era super caro, você tinha que pegar só players internacionais, não tinha fornecedor no Brasil, você tinha que ir para a Europa ou para os Estados Unidos buscar players aí que você paga faziam isso. 6 por 1, começa a ficar inviável. Exatamente. E muitas vezes esses players não estão muito afim de atender a América Latina, porque o mercado deles paga em euro, paga em dólar e não reclama. E aí você ficava quase que mendigando para ser atendido, digamos assim, aqui no Brasil, né? E agora você já tem players nacionais atuando, tem players nacionais que estão vendendo para a Europa, players nacionais brasileiros que estão vendendo para os Estados Unidos, né? Então mudou demais o mercado e eu acho que agora sim, daqui a 2 anos a gente vai ver uma coisa realmente disruptiva. E o Vale também está relacionado, voltando às pessoas de novo, né? Existe a tecnologia, mas muito das pessoas elas precisam entender como que aquilo vai trazer benefício para minha casa, para o meu agro, para minha indústria. Investimento, tem que estar na caixinha do investimento, não do custo. Exato. Tem que entender como traduzir aquilo em retorno, né? Então, às vezes, o Vale é esse delay, né? Esse tempo que o mercado precisa entender o benefício e conseguir implementar. E o IoT, hoje em dia, ele já está, né? Passou do Graças a Vale, Deus. que já estamos... Olha a alegria desse cara aí do teu lado, hein? Que criou... IoT, né? Em que ano foi criada a Seals? 2016. Então, gente, tu viveu o vale de lágrimas aí por um período? Eu lembro da gente tentar vender a gente começou, quando a Seals nasceu, a gente queria vender para empresa pequena e média, né? A gente olhava e falava, pô, esses caras são desassistidos, ninguém tá olhando para eles, o grande tem dinheiro, porque olhando ou não, mesmo tendo esses players internacionais que eu comentei, uma Randon Corp tem dinheiro para comprar, né? O pequeno e médio não tem a grana para comprar. A gente olhou, esses caras são desassistidos, é com eles que a gente vai trabalhar. E a gente começou a tentar implementar em pequenas e médias. E o problema que a gente enfrentava era justamente isso que o Charles comentou, as pessoas não sabiam usar a tecnologia. Você entregava todos os dados e assim, ó, tá aqui, digitalizado a tua fábrica. O cara te olhava e falava, tá, o que eu faço com isso agora, né? Então era uma coisa que estava muito à frente, que eu tô ruim, mas é agora. Okay. E agora? Já sei. O que eu faço, né? Faltava conhecimento de base pro pessoal de produção mesmo para saber o que fazer com os dados. E se ele ia ao mercado buscar até uma consultoria, não tinha consultoria para dar para ele. Não tinha nem um especialista para ensinar. Né? E se a grande estava tendo dificuldade de contratar muitas vezes a consultoria para trazer alguma visão real sobre isso, né? Imagina a pequena e a média. Então ele tinha agora a tecnologia, mas ele não sabia o que fazer com aquilo. E aí foi quando a gente pivotou para atender a grande, porque a grande tem os especialistas, né, que sabem o que fazer com a informação. E agora a gente vê já esse movimento então se dispersando um pouco, indo de novo para as pontas, para pequena e para média, porque a informação está se chegando, né? Preço e tudo mais. Por isso que é importante sempre falar sobre o tema, sempre que a gente puder comentar, porque alguém que a gente consegue tocar e mostrar, digamos, o dado, tá, entendi agora esse movimento. Não é esse monstrão aí todo. Eu vou coletar ali aquele dado do quadro, eu vou passar e vou tomar uma decisão, porque só isso já tu consegue enxergar o benefício, antecipar para hoje o que tu só saberia amanhã. Já é um benefício enorme quando a gente trabalha na indústria. Muito bem, gente. Esse episódio curtinho, mas é muito importante para sensibilização sobre esses temas todos aí. Então, Charles, que bom te receber aqui. Espero que tenha sido bom para ti. Com certeza. E volta sempre ao Plano de Voo. Obrigado pelo convite. Diego, obrigada por ter retornado aqui desse ano acertando o teu sobrenome. Tô me sentindo uma vitoriosa. E eu te espero aqui no ano que vem para mais uma rodada no Plano de Voo. Obrigado, ano que vem. Espero estar aí novamente.
Muito bem, aquele obrigado especial a vocês que nos acompanharam até agora em mais um episódio muito especial do Plano de Voo aqui na Mercopar. Lembrando que este conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Notícias. E você pode acessar este e muitos conteúdos exclusivos sobre a indústria no Spotify, procurando por Plano de Voo. Também estamos no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. Tem um recadinho também, a indústria vive o ano todo, a Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.